Olá, sejam bem-vindos à quarta história das Histórias para Pensar. Hoje tenho comigo aqui um convidado que é o Fernando. O Fernando é uma marioneta que habita o meu escritório, está constantemente sentado ali naquela cadeira e olha para mim de vez em quando. E porquê que eu tenho o Fernando aqui no escritório? Tenho o Fernando aqui porque me faz lembrar a importância de ser criativo. Esta marioneta foi criada por mim num curso de construção de marionetas, promovido pelo Grupo Teatro Palmilha Dentada, no qual tive uma formadora muito talentosa e muito generosa, que era a Sandra Neves. E há uns anos que eu reconheço neste objeto, ao qual nós podemos dar vida, um símbolo de criatividade. Isto também tem muito a ver com o meu fascínio por aquilo que é o mundo dos palhaços, o mundo do clown, e como fiz muita formação, aliás, nessa área, sempre numa lógica de desenvolvimento pessoal, até mais do que artístico, acabei por escrever um livro que se chama The Clown a Clown, e neste livro, de que é que eu falo? Falo da forma como nós poderemos nos tornar mais criativos, menos clones e mais clowns, através das técnicas de ator, de teatro e de palhaço, transferidas para o nosso dia-a-dia, no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, a história que eu vos tenho para contar hoje é uma história que vem deste livro, é a história da Beatriz. Quem é a Beatriz? A Beatriz era uma menina que estava na escola primária e a professora pede aos meninos para criarem uma redação. A Beatriz faz a sua redação, toda a gente lê as suas redações. Quando chega o momento de ler da Beatriz ler a sua própria redação, levanta-se, começa a ler e diz: Era uma vez uma galinha branca que pôs ovos azuis. Quando ela diz ovos azuis, a professora diz: Ovos azuis, Beatriz? E nesse momento ouve-se uns sorrisinhos na sala de troça, e a Beatriz sente-se muito envergonhada, mas ao mesmo tempo fica muito chateada por estar a ser alvo de troça, por ter escrito algo que era fora do comum. Bom, a professora diz-lhe: Beatriz, tu vais ficar de castigo aqui no recreio, e depois, quando nós voltarmos, por favor, altera a tua redação para voltarmos a ouvir. E assim é. Quando os meninos voltam do recreio, a professora pergunta: Então, Beatriz, já alteraste a tua redação? E ela diz: Sim, professora, já alterei a redação. Levanta-se e, muito zangada, começa a ler. Era uma vez uma galinha branca que pôs ovos brancos porque a professora não a deixa pôr ovos azuis. E assim ficou marcado no espírito da Beatriz que ser diferente tem uma punição. Quanto mais seja, teve a punição do gozo dos seus pares e teve a punição de ter ficado de castigo no recreio. O que é que eu quero contar-vos com esta história? Esta história, aliás, é da Maria José Balancho, a autoria da Maria José Balancho. Qual é o call to action desta história? No fundo, o que eu quero dizer-vos, entre outras coisas, que nós estamos no auge da nossa criatividade entre os 3 e os 5 anos. A partir dos 6 anos a nossa criatividade começa a descer, e começa a descer muitas vezes também por causa destas limitações que nos são impostas. É natural que a Beatriz, quando for adulta, vá pensar 2 vezes antes de querer ter uma ideia diferente, porque sabe que ser diferente é também poder ser alvo de julgamento dos outros ou até alvo de troça. E no meu livro, quando eu falo do modo clone e do modo clown, falo exatamente disso. O modo clone é a nossa forma de estar na vida que repete as fórmulas, que faz aquilo que os outros esperam que nós façamos, que não arrisca porque tem medo de arriscar e acaba por, na verdade, não fazer a diferença. O modo clown é o nosso modo livre, o nosso modo entusiasmado, é o nosso eu que está vital e que arrisca a sua intuição, arrisca a sua espontaneidade e quer fazer as coisas diferentes e avançar. Avançar deixando a sua marca pessoal. E por isso aquilo que vos deixo com esta história é, no fundo, convidar-vos a pintarem os vossos ovos de azuis, a criarem as vossas marionetas, mas acima de tudo a colocarem o vosso modo clown em ação, fazendo cursos de criatividade, arriscando, porque nestes tempos, estes são os tempos em que de facto nós precisamos de fazer diferente e são os tempos em que não devemos ter medo de arriscar, porque já não temos nada a perder. Então sejamos mais clown e menos clone. Obrigado e até à próxima. Fiquem bem. Tchau, Fernando.